Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Maria José Costa dos Santos, né, Mazé Santos, estou na coordenação da linha de pesquisa LESC, né, a nossa querida linha Educação, Currículo e Ensino. E hoje nós estamos dando primeiro, né, reinício durante a pandemia da Covid-19 nas nossas atividades, né? E hoje o professor Aires vai nos presentear aí com uma fala maravilhosa. Vai ser uma tarde de muitos aprendizados e vamos estar aqui juntos, né, matando um pouco a saudade e aprendendo bastante aqui com o professor Aires. Então, eu vou passar a palavra para a Gabriela, que é a nossa mediadora da atividade, né, nossa aluna de mestrado, e ela vai fazer a mediação dessa atividade. Estaremos todos aqui e vai ter mais uma conversa com o professor Aires, ele vai depois passar aí a dinâmica da atividade. Fica à vontade, Gabriela. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao primeiro seminário da linha Educação, Currículo e Ensino, que tem como tema hoje Ensino Remoto em Tempos de Pandemia, Contribuições e Limites das Tecnologias Digitais. E a palestra será ministrada pelo professor Dr. José Aires de Castro Filho. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Ceará, atuando no curso de bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais, do Instituto Universidade Virtual, e no programa de pós-graduação em Educação Brasileira, da Faculdade de Educação. É líder do grupo de pesquisa e produção em ambientes interativos e objetos de aprendizagem proativa desde o ano 2004. Atua principalmente nos seguintes temas: informática educativa e educação matemática. Desde já, eu gostaria de agradecer ao professor Aires pela sua disponibilidade a participar desse primeiro seminário da LESC, compartilhando suas experiências e conhecimentos. E aí nós ressaltamos que ao final da palestra, a gente vai abrir o bloco de perguntas, tá bom? Que poderão ser feitas via chat, ou então diretamente no final da palestra, fazendo a inscrição no chat, tá bom? Com a palavra o professor José Aires. Boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer o convite da Mazé, né, e da linha de participar. Fiquei até feliz de saber que está sendo a primeira, né, primeiro encontro, né, então isso aumenta a minha responsabilidade até, né, mas acho que é um tema muito pertinente para a gente discutir, né, para a gente começar a discussão. Queria aqui saudar algumas pessoas conhecidas, algumas carinhas, né, que eu vi, a Juliana, né, Selma, Sara, Raíssa, tá? Acho que a Kiara também, então algumas pessoas que são conhecidas, né, para tornar mais familiar, mais amigável aqui o nosso encontro, né. A ideia é a gente ter um bate-papo, tá? Então, realmente eu preparei alguns slides para motivar, para, né, incentivar a nossa discussão, tá certo? A gente vai ter um breve momento de interação no começo e depois, como a Gabriela disse, né, a gente vai abrir para as perguntas, né? Então, quem quiser ir adiantando já pode ir fazendo as perguntas pelo bate-papo, né? Porque aí elas ficam registradas, mas no final a gente vai também abrir o microfone para quem quiser participar, para quem quiser, né, fazer alguma contribuição ao debate, tá certo? Vou compartilhar aqui minha tela e, infelizmente, vou perder o contato visual com vocês nesse momento, né, por conta dos slides, tá certo? E aí peço, Gabriela, se tiver alguma necessidade, né, de repente eu entrar para fazer algum esclarecimento também, que você me chame, viu? Que aí eu paro o compartilhamento e volto aqui para a tela, tá? Tá certo. Bom, esse aqui é o título da nossa fala, né? Ensino remoto em tempos de pandemia, limites e possibilidades das tecnologias digitais. Então, a gente vai refletir justamente sobre aquilo que a tecnologia nos permite, mas também entender que há limites para isso, né? Então, como já foi dito, o meu nome, eu faço parte do grupo Proativa, da UFC, é um grupo de pesquisa, né? Que tem diversos pesquisadores, né, está relacionado com a
pesquisa em pós-graduação, tá? Esse aí é o endereço do nosso Instagram, caso vocês queiram seguir. Esse link e essa imagem do QR Code, né, são os nossos slides que já estão disponíveis para quem quiser acessar, baixar, acompanhar, né, durante ou após a fala, tá certo? E eu botei aqui, fiz questão de botar essa minha imagem aqui de máscara para que a gente não esqueça que nós continuamos em tempo de pandemia, né, e com necessidade de nos protegermos e também protegermos as pessoas próximas, tá certo? Bom, esse aqui é mais ou menos o nosso roteiro. Vou falar um pouquinho de inspirações, né, da minha vida, da minha carreira, trazer algumas definições que eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Claro que a gente está vivendo um momento muito novo, então a gente acaba fazendo confusão entre conceitos, né? Mas isso pode às vezes atrapalhar. Algumas transpirações, reflexões que a gente tem ao longo dessa trajetória, né? E aí vou abrir também para questões que a gente tenha, né, para fazer, tá certo? Bom, e aí eu queria, para a gente começar, né, colocar aqui essa tirinha, né, não sei se vocês já conhecem, né, da Escola de Passarinhos, do João Marcos Mendonça. Indiretamente eu estou convidando ele para participar aqui do nosso debate, né? É um cartunista e ele tem publicado essas tirinhas no Instagram e eu acho que eles refletem muito, né, esse momento que a gente está vivendo. E aí já aproveito para fazer dessa fala também uma homenagem a todas as professoras e professores que estão, né, exercendo sua função nesse momento tão difícil, né, passando a ser não só professores, né, mas influenciadores digitais, youtubers, né, editores, então, assim, uma série de funções que foram incorporadas, né, por necessidade, e muitas vezes não são reconhecidas, né, então, muito bacana isso, né, sigam o João Marcos, tá, é muito legal as tirinhas que ele coloca, e a gente vai ver ele junto aqui da nossa palestra, né, tá. Bom, quais são as inspirações que eu trago na minha vida, né, na minha carreira, principalmente, né? Eu escolhi 2, porque eu acho que estão mais ligados à nossa temática e, né, assim, a quem trabalha com a educação, né? Então, primeiramente, não podia deixar de citar Paulo Freire, né, a sua proposta de educação libertadora, né, alguém que é pouco compreendido e, às vezes, criticado por quem nunca o leu, né? Mas se a gente conhece Paulo Freire, se a gente estuda Paulo Freire, a gente percebe como ele é importante, como ele é relevante para os dias atuais, né? E eu tive a felicidade de conhecer o trabalho dele ainda na minha graduação, ainda como estudante da engenharia civil, né? E realmente percebi o quanto ele é importante, né? E o quanto ele até hoje influencia a minha trajetória, né? Então, uma frase dele que diz muito isso, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção, sua construção, né? Então, quer estejamos falando de ensino presencial, de ensino remoto, de educação à distância, essa perspectiva do Paulo Freire é fundamental, né? E um outro teórico que talvez seja menos conhecido, né, por vocês, porque é mais lido por quem trabalha com tecnologia na educação, mas é o Simon Papert, né, que foi um matemático sul-africano, que foi discípulo do Piaget, trabalhou com Piaget, e depois desenvolveu seus estudos no Massachusetts Institute of Technology, né, em Boston, nos Estados Unidos, e foi um pioneiro nessa área de tecnologia na educação, ainda no final da década de 60, quando nunca se imaginaria que a tecnologia teria esse impacto que tem hoje na sociedade, né? Mas o Papert já desenvolvia pesquisas, né, e já colocava o papel da tecnologia, né, na educação. E ele criou um termo, né, chamado construcionismo, que é diferente da proposta de construtivismo, né, principalmente do construtivismo piagetiano, em que ele coloca que o aprendizado é mais efetivo quando parte de uma atividade que o aluno experimenta ao construir um produto significativo, ou seja, quando os estudantes estão engajados
na criação de um produto, de algo que seja concreto, né, que eles possam ver a sua função, é quando esse aprendizado é mais efetivo, né? Existe um debate muito interessante, que foi na década de 80, entre o Paulo Freire e o Papert, que está disponível no YouTube, e no final dos slides vocês podem acessar, né? É muito interessante assistir o debate desses dois pensadores, tá? Bom, e aí a gente vive esse momento de hoje, né, em que a gente está trabalhando remotamente, trabalhando longe fisicamente dos nossos estudantes, né, e há uma confusão muito grande do que é que isso significa, né, afinal, é educação à distância, algumas pessoas ficam dizendo ensino híbrido, está se fazendo ensino híbrido, né, e aí eu achei por bem trazer algumas definições da literatura, para a gente poder se situar, né, teoricamente, acerca disso, tá? Então, a primeira delas é a ideia de educação à distância, tá? Então, existe um decreto no Brasil de 2017, né, que define a compreensão do que é educação à distância no Brasil, tá? Então, primeiro de tudo, né, esse aqui é alguns trechos da definição que tem no decreto. Então, primeiro de tudo, a educação à distância é uma modalidade educacional, tá? Então, não se trata de uma metodologia. Algumas pessoas dizem assim, trabalha com a metodologia de educação à distância. Não. A educação à distância é uma modalidade, né, que se compara, talvez, né, se contrasta, melhor dizendo, com a educação presencial, tá? Ela é um modo de fazer a educação que podem ter várias metodologias, né, na educação à distância, tá? E como é que se caracteriza essa modalidade educacional, né? A primeira que a mediação, né, professor-aluno, a mediação didático-pedagógica, ela se dá através da utilização das tecnologias de informação e comunicação. E mesmo quando a gente considera veículos tradicionais, como impresso, como rádio, como televisão, a gente pode considerá-los, né, como também tecnologias de informação e comunicação, apesar de não terem as características interativas, né, ou de outras possibilidades como a gente tem com as tecnologias digitais, tá certo? Mas também é TIC, né? Segundo, é que a educação à distância necessita de profissionais qualificados, tá, para que ela seja realizada. Precisa de uma equipe, né, de suporte para preparação dos ambientes, para produção de material, né, para acompanhamento das aulas, tá, para emissão de relatórios, né. A educação à distância ela é um sistema, tá? Ela não é uma coisa individual, isolada, né? Ela também precisa de políticas de acesso, né? Como nós vamos dar acesso, né, seja no ensino privado ou no ensino público, né, como você vai dar acesso às pessoas à educação à distância, tá? Também preciso que haja, né, acompanhamento e avaliação dos processos, né, que eles são diferentes do ensino presencial, né? E a outra característica é que ela acontece em lugares e tempos diversos, né? É uma prerrogativa de ser educação à distância. Não tem sentido eu falar educação à distância se estivermos todos no mesmo local, né? Tá certo? Mas lugares ou tempos, né? Podem ser as duas coisas, ou pode ser só um ou diversos, tá? Então, o conceito de educação à distância é algo muito amplo, é algo muito complexo, né? E não pode ser aquilo que nós estamos fazendo hoje, não pode se comparar com o processo de educação à distância, tá? Um outro conceito que a gente tem é o conceito de ensino remoto, né? Algumas pessoas também usam ensino online, né? Uma terminologia que tem algumas semelhanças, né? Que é o uso das tecnologias para apoiar a aprendizagem ou para flexibilizar as estratégias de ensino. Então, ela tem algumas características da educação à distância, mas ela não é educação à distância, tá certo? Essencialmente, o ensino remoto, ou o ensino online, né, ele é uma opção metodológica, ele é uma escolha, né, seja de uma instituição, seja de um professor ou professora, né, seja de um curso, tá? É uma opção metodológica, né, de trabalho, tá certo?
que, claro, como eu disse, guarda algumas características da EAD, mas é uma aplicação, né, de elementos da educação à distância, não da educação à distância integral, tá certo? E nesse meio, né, entre a educação à distância, né, o ensino remoto, surge um conceito que tem sido muito usado também, que é a ideia de ensino híbrido, né, ou educação híbrida, algumas pessoas falam assim, né, ou aprendizagem híbrida, tá certo? Que também traz alguns elementos, né, da EAD e alguns elementos do ensino remoto, né? E que é essa ideia de você tratar o ensino não como algo que tenha uma única metodologia ou uma única modalidade, tá certo? Mas que você possa combinar, né, híbrido vem mesmo dessa ideia de misturado, né, de combinar, tá? Diferentes ferramentas, diferentes metodologias, tá certo? De modo a potencializar a aprendizagem, né? Então, procurar aquilo que é mais adequado, né, e que é possível em um determinado contexto, tá certo? De modo a propiciar uma melhor aprendizagem, né, por parte dos alunos. Ou assume muitas vezes o papel de um mentor, de um coordenador, né, de um orientador da aprendizagem, né? E os alunos muitas vezes assumem um caráter mais protagonista, um caráter mais ativo, né? Podem trabalhar sozinhos, podem trabalhar em grupos, podem trabalhar num ambiente presencial ou em aulas de campo, tá certo? E é claro que a gente fala isso aqui de maneira geral, mas para que você trabalhe no ensino híbrido, você precisa de um planejamento também. Então, não é algo que simplesmente eu tenho a ideia e faço isso, né, de qualquer maneira, tá certo? Tá? Então, esses três elementos são importantes porque a gente vai, então, falar do que nós, né, na minha concepção, estamos vivendo hoje, embora alguns autores conceituem de maneira diferente, né? Mas nós estamos num momento em que a gente pode chamar essa forma de ensino, né, de ensino remoto emergencial. Emergencial por esse caráter, né, de algo que foi feito para atender uma situação de crise, né, uma situação emergencial, uma situação temporária, tá certo? Né? Fornecer acesso, tá? É necessário, né, para aquilo que, na situação normal, não seria preciso, tá certo? Então, essa é uma definição, né, que tem algumas referências que estão listadas no final da fala, dos slides, né, que vocês podem usar, caso tenham interesse em se aprofundar, né? E eu gosto muito dessa tirinha aqui da Escola de Passarinhos, porque eu acho que ela reflete um pouco dos limites do que é o ensino remoto emergencial, né? Certo? Quer dizer, o que é que a gente não consegue com ele, né? Então, o filho conversando aí com a mãe, né? Ela perguntando por que é que ele não gosta das aulas virtuais, né? Porque a escola tem oferecido, né, a melhor tecnologia, né? E o meninozinho diz que nenhuma tecnologia permite abraços nas professoras e nos colegas, né? Então, apesar de todo o avanço que a gente tem, das possibilidades que a gente tem, né? A gente sabe dos limites, né? Que a gente tem diante do que a tecnologia ainda não pode oferecer, tá? Bom, então a gente chegou um momento que eu diria uma parada que eu queria pedir a colaboração de vocês agora, tá? Então, vocês acessam esse endereço aí, ou se tiver com celular, né, põe no QR Code. Eu posso até, se quiserem, gente, copiar isso para vocês e colar no chat, para facilitar, tá? Então, eu vou pedir para vocês escreverem 3 palavras que representem teu sentimento, né, nesse momento de aulas remotas, tá certo? Para facilitar aqui, eu vou colar no chat, né? Então, quando vocês clicarem no link, vocês vão ter a oportunidade de escrever 3 palavras que representam o sentimento de vocês nesse momento de aulas remotas, tá? E aí fique à vontade para colocar os sentimentos que vocês tiverem, tá certo? E aí daqui a pouco a gente vai acompanhar, né, essas respostas de vocês, à medida que vocês forem interagindo, tá certo? Vou ver aqui se já está aparecendo aqui. Imagino que vocês já estejam vendo aqui essa tela, né? Tá? Então, a gente está formando uma nuvem de palavras, né?
com o que vocês estão respondendo. Está aparecendo muito forte desafio, né, insegurança, resiliência, ansiedade, né? Aí no mais periférico, né? Incerteza, solidão, né? Tá? Cansaço, tá? A gente tem, eu sei que eu quando entrei ali tinha 100 e poucas pessoas, né? E a gente tem 47 respostas até agora. Então vamos deixar crescer aqui. Então tem mais prevalecido é desafio, né? Angústia, resiliência, insegurança, né? Bom, tivemos 63 respostas, né? E aí, se quiserem comentar alguma coisa, né, no nosso bate-papo, tá? Também podem comentar. Depois, ao final, eu vou copiar as respostas finais e colocar nos slides, viu? Para vocês poderem ver como é que ficou ao final, tá? Eu quis colocar isso, né, para a gente também discutir um pouquinho, para você ver como esse momento é um momento que gera muitas incertezas, né? Você vê que as palavras que mais prevalecem, né, ansiedade, desafio, insegurança, medo, são sentimentos, né, muito, eu diria, mais de incerteza, né, de sentimentos negativos, tá? De preocupação, né? Tá certo? E realmente refletem, eu acho, que o que a gente tem, né? Que a gente precisa enfrentar, tá? E eu quis usar isso aqui também, né? Também para movimentar vocês, mas para ver um recurso que vocês, né, professores e professoras, de repente podem usar com seus alunos, né? Se quiserem, claro que eu usei algo relacionado ao tema da nossa fala, da nossa conversa, mas vocês podem também usar isso, né, em uma temática que esteja ligada a um conteúdo específico de uma disciplina, de uma discussão, né, se vocês quiserem fazer, tá certo? Então, se tiverem um comentário a respeito disso, né, dessa nossa nuvem de palavras, vocês podem colocar aí no chat, e aí se a Gabriela e a Mazé acharem pertinente, podem comentar agora, senão a gente pode comentar ao final, tá? Fiquem à vontade para continuar respondendo, como eu disse, ao final eu vou disponibilizar isso nos slides, tá certo? Então, a gente vai seguir aqui com a nossa conversa, tá? Bom, então, como eu disse, né, esse nosso momento, essa nossa, né, vivência, ela nos trazem questões, né? Elas nos trazem questões que a gente precisa debater, que a gente precisa discutir, certo? E a principal dela, né, o que nos motiva até aqui é como é que a tecnologia pode nos ajudar, né? O que é que ela pode nos propiciar, né, para enfrentar, eu diria, a dificuldade desse momento, certo? Bom, e aí, como nós estamos, né, numa discussão dentro da linha de ensino, né, currículo, educação, currículo e ensino, né, do nosso programa de pós-graduação em educação brasileira, né, eu não queria deixar de mencionar o nosso referencial de pesquisa. Nós estamos aqui também como pesquisadores, né? E aí eu queria fazer menção a algumas pesquisas de doutorado, né, que eu tive a felicidade de orientar, que foram desenvolvidas no programa, né? Obviamente não foram acerca do que a gente está vivendo, né? Porque ainda está, até já tem saído algumas pesquisas, né? Mas eu acho que o conhecimento acerca disso é algo que vai ser publicado depois. Mas eu acho que são pesquisas que podem nos ajudar a compreender o que a gente está passando, né? Então, coloquei em ordem cronológica, né? A primeira delas é a pesquisa da Priscilla David, né? E que ela tratou de um conceito chamado interações contingentes,
né, em ambientes virtuais de aprendizagem, ou seja, quais são as interações, né, que você pode ter em um ambiente, as trocas comunicacionais, que são mais favoráveis, né, à aprendizagem. Tá? Então, Priscila, inclusive, desenvolve até hoje esse conceito, né, tem pesquisas bem atuais a respeito dessa temática, tá? Então, é um texto que, para quem tiver interesse, né, vale a pena olhar e fazer a leitura, né? Um outro trabalho é o da Ofélia Mesquita, né, de 2014, em que ela trouxe um conceito de ciberconteúdos educativos, ou seja, conteúdos que são construídos, né, dentro dessa cibercultura, dessa cultura digital que a gente vive nos dias de hoje, né? Então, quais são essas características desses conteúdos que diferem, né, do aspecto do conteúdo educativo tradicional, né, geralmente de mídias tradicionais, tá? É bem interessante o trabalho da Ofélia, porque ela tratou não apenas, eu diria, das características, né, as características interativas, né, virtuais, tá? Mas também do processo de construção desses ciberconteúdos, né, dos aspectos colaborativos desse processo. Né? Então, ela trouxe elementos do que a gente hoje chama aprendizagem em rede, né, tá certo? Um outro trabalho, né, é o trabalho do Denis Leite Maia, de 2016, né, que foi a contribuição das tecnologias digitais para um processo formativo colaborativo. Né, e ele, embora ele tenha feito isso no âmbito de uma formação de professores de matemática, e às vezes a gente pode dizer, não é minha área, né, eu não trabalho com matemática, mas o Denis trouxe um aspecto muito inovador, que foi repensar a formação de professores, né, para além de ambientes formais de aprendizagem, né? Então, os professores, junto com ele, trabalharam utilizando ferramentas, né, das redes sociais, tá? Facebook, WhatsApp, né, o Skype, tá? Para construir o processo formativo, né? E embora houvessem alguns elementos necessários, né, na sistematização da formação, mas a definição metodológica dos instrumentos foi toda feita de forma colaborativa. Né? Então, acho que tem uma contribuição muito bacana no trabalho dele. Né? E o mais recente, né, foi defendido no ano passado, o trabalho da Paula Patrícia, é que ela buscou indicadores de metodologias ativas, né, com suporte das tecnologias digitais, né, trabalhando com professores do Instituto Federal. Tá? Então, tem bem interessante a maneira como ela caracteriza, né, o que seriam as metodologias ativas e como os professores podem apresentar isso na sua prática. Né? Então, fica essas 4 referências, estão listadas lá no final dos slides, né, para a gente não perder o nosso referencial de pesquisa aqui do grupo, tá certo? Bom, e aí voltando de forma, eu diria, talvez mais prática, né, talvez para ampliar o nosso público, né, o que é que a tecnologia pode ajudar no ensino remoto emergencial, né? Então, eu listei 4 elementos, né, e aí vou detalhar um pouquinho cada um deles, tá? Então, ela pode tratar de elementos de exposição, né, elementos de interação, elementos de exploração e de criação, né, que a gente vai explorar cada uma delas, né, e fica um pouquinho da tirinha aí para a gente aliviar, eu diria, a nossa fala, né. Então, é um pouco disso, que reflete um pouco, eu diria, o dilema que a gente está vivendo, né, porque muitas vezes os professores, né, e professoras fazem um planejamento de algo que gostariam que os alunos fizessem, né, mas, na verdade, os alunos estão interessados em que isso estivesse, talvez, em outro espaço, né? Ele cita aí o TikTok, é uma rede social, né? Tá certo? Então, também há necessidade de a gente conhecer um pouco mais os nossos alunos. Tá? Bom, primeiro elemento é o elemento de exposição, né? Tá certo? E talvez esse seja o elemento mais tradicional, o elemento que a maioria dos professores, né, está acostumado a fazer na sua prática do dia a dia, tá certo? Aulas expositivas, né? E a gente pode usar, né, e tem usado muito,
né, a tecnologia para essas aulas expositivas, né? Seja para explicar conceitos e conteúdos, né, através de aulas tradicionais, mesmo em formato de vídeo, ou também para despertar curiosidade e interesse, né, que pode se dar numa aula, mas muitas vezes pode se dar em um vídeo, né, ou em um conteúdo de slide, ou um conteúdo interativo para o aluno, né, poder verificar, né. E aí a tirinha eu acho que reflete, às vezes, uma falta de equilíbrio, talvez, que a gente está vendo hoje, né. Imaginar que os alunos estando em casa, eles vão conseguir dar conta, né, da mesma quantidade de conteúdos, ou até de mais conteúdo, do que eles davam numa situação normal, né, e aí a criança brinca, acho que é por isso que se chama quarentena, né, tem umas 40 atividades por dia para fazer, né? Então faz essa comparação aí, tá certo? Uma outra possibilidade é as ferramentas de interação, de comunicação, né? Que elas também podem viabilizar a exposição de conteúdos, né? Então, por exemplo, nesse nosso encontro aqui através do Meet, né? Embora a gente esteja tendo um momento de exposição agora, mas a gente também pode ter momentos de interação, né? E esses momentos de interação, eles são muito importantes, né? São importantes na educação presencial, e são, eu diria, talvez até mais importantes no ensino remoto emergencial, porque é um momento em que a gente tem para orientar, né, os estudantes sobre tarefas, para receber um feedback deles, do que eles estão entendendo, do que eles estão aprendendo, né, para tirar dúvidas, tá? Então, é fundamental isso, né, e que a gente não se trabalhe, né, que a nossa metodologia não seja dessa forma, que os alunos só vão interagir quando tiverem, né, uma recompensa, uma pontuação, né, que a gente possa ter uma metodologia que a participação dos alunos seja mais intensa, né, mesmo sem esse feedback ser na forma de ponto, né. Bom, uma terceira possibilidade são os recursos de exploração, né, trabalhar com recursos interativos, né, então permitem exploração de ideias, representação, né, e reflexão de conceitos, exercitar habilidades, né, isso a gente encontra muito no que hoje a gente tem, né, nos recursos educacionais digitais ou nos objetos de aprendizagem, né, então, simulações, ou jogos, né, ou animações interativas, né, em que, de repente, o aluno pode explorar um conceito matemático, né, explorar um conceito científico, um conceito linguístico, tá? Então, isso é algo muito utilizado, né, e muito, eu diria assim, importante, tá? Muitas vezes, um bom recurso interativo, ele pode permitir uma compreensão de um conceito maior do que uma exposição, né? Além do que, e aí vem a tirinha de novo, como ela reflete, né? Os nossos jovens de hoje, né? Sejam os que estão na educação básica, sejam os da universidade, eles vivem num mundo em que a interação, né, em que os jogos ou os games, eles estão muito presentes na cultura dos jovens, né? Então, trabalhar com questões, né, de recursos interativos se torna algo fundamental. Claro que ele não deve ser usado somente como um subterfúgio, né, como algo apenas para distrair, para refletir, né, para, eu diria assim, distrair, vamos dizer assim, né, tá certo? Mas se ele for bem pensado, se ele for bem utilizado, ele com certeza pode propiciar reflexões interessantes, né, por parte dos estudantes. Tá? Isso é uma área que a gente trabalha muito, né, o meu grupo de pesquisa proativa, a gente tem, inclusive, um projeto de desenvolvimento de recursos digitais, né, para a língua portuguesa e para a matemática, né, então a gente tem muito essa preocupação, realmente, de recursos que propiciem a interação, né, mas, ao mesmo tempo, leve a uma reflexão de conteúdos, tá? Bom, e a última categoria que eu queria citar é a criação, né? É a possibilidade, né, que a tecnologia dá, né, dos estudantes também produzirem e compartilharem mídias, não serem apenas consumidores de conteúdo, né?
e de fazer isso de forma colaborativa, né, sem ser de forma individual, e de trocar conhecimento entre eles, né. Então isso é algo extremamente importante, isso é algo que muitos jovens, né, que têm acesso às redes sociais, que têm acesso à tecnologia, já fazem isso, muitas vezes com um caráter mais de lazer, de divulgação, né, mas que a gente pode potencializar isso, né, para a nossa educação, né. Então, acho que a tirinha reflete um pouco disso, né, do aluno que, às vezes, não está engajado, né, na sala de aula, nas atividades, né, educacionais, né, o professor dizendo, eu fiquei com 0, mas você não deu resposta, não respondeu mensagem, nada, né, e aí o aluno disse que ficou sem internet, mas atualizava o Instagram todo dia, ou seja, naquilo que tinha significado para ele, o aluno estava engajado, né. Então, que a gente também possa compreender o uso dessas mídias para utilizá-las, né. Eu vou dar um exemplo de uma situação, eu diria assim, uma experiência que a gente tem tido no curso de graduação do SND. Tá? Bom, onde é que a gente pode encontrar tudo isso? Né? Todas essas ferramentas. Tá? Então, eu vou falar de 2 perspectivas. Né? A primeira delas é um ambiente virtual de aprendizagem Solar, um ambiente que foi desenvolvido pelo Instituto UFC Virtual, né, ele é um ambiente da UFC, um ambiente próprio da Universidade Federal do Ceará, né, para quem é da universidade tem acesso, né, todo mundo que tem, eu diria, acesso ao Cigar tem automaticamente acesso ao Solar, esse aqui é o endereço, né, e no Solar você encontra ferramentas de conteúdo, né, aula, webconferência, você pode colocar material de apoio na forma de vídeo, na forma de texto, né, na forma de imagens, né, links, tá? Você tem ferramentas de interação, como chat, como fórum, né, como mensagens, né, semelhantes a mensagens de e-mail, tá? Enquetes, você pode fazer enquetes, né, com seus estudantes, tá? Ferramentas de exploração, porque você pode publicar conteúdo interativo no Solar, tá? Então, se você vê um site, né, que de repente tem um recurso digital, né, ou que tem uma própria interação no site, você pode publicar ele no Solar para os alunos acessarem, né? As provas online, você pode fazer provas online dentro do Solar, né, quizzes ou outros tipos de prova, né? E também ferramentas de criação, né, anotações, né, construção. Nas webconferências existe uma característica do quadro multiusuário, em que várias pessoas que estão participando podem contribuir, né? Então, por exemplo, diferente do Meet, se a gente tivesse na webconferência do Solar, eu podia aqui dar permissão para vocês desenharem, escreverem, e estaria todo mundo vendo a produção, tá? E quais são as vantagens de uso do Solar, né? Para quem é da UFC, tá certo? Então, ele é um ambiente integrado ao Cigar, então, como eu falei, todo mundo que tem acesso ao Cigar, né, tem acesso ao Solar. Quem tem disciplina no Cigar, né, pode habilitar sua disciplina no Cigar, e essa disciplina ela é migrada para o Solar, né, então você vai com a sua turma inteira para lá, tá? Como eu já disse, desenvolvido pelo UFC. Você tem ferramentas de avaliação, né, eu citei algumas delas, e de frequência, então as atividades que você cadastra no ambiente, né, pode ter esse controle de frequência, né, então se você faz uma webconferência, essa webconferência pode ter frequência, então todo mundo que assistiu tem a sua frequência naquela aula, né, nos fóruns, né, nas tarefas que você criar, tá? Então, tudo isso ele faz um controle, inclusive automático, né, dessa frequência, tá? Ele já é usado nos cursos de graduação e pós-graduação, né, à distância. Desde 2006 o Solar é usado nesses cursos, né, então já tem muito tempo, né, e um desenvolvimento muito grande. Ele possui uma equipe de suporte própria, tá? Então, por exemplo, se a gente usa o Meet e tem uma dúvida no Meet, a gente tem que pesquisar os tutoriais. Se a gente usa o Solar e tem um problema no Solar, a gente tem uma equipe própria que a gente pode mandar e-mail e eles responderem, né? E, além disso, por ser um ambiente, né, da universidade, a gente está, é possível que a gente sugira o desenvolvimento de novas funcionalidades, tá
certo? Mas, é claro, a gente talvez tenha pessoas aqui externas ao solar, ou mesmo pessoas que, por um motivo ou por outro, né, queiram usar outras ferramentas. Então, eu listei aqui algumas delas, né, inclusive algumas que eu também uso, né, por exemplo, essa nossa apresentação aqui, ela foi toda criada na apresentação de slides do Drive, né? Nós estamos usando o Google Meet para fazer o encontro, né? A gente poderia também fazer a transmissão desse encontro através do YouTube, ou a gravação desse encontro pode estar disponível no YouTube, né? Aquela nossa enquete, né, aquela nossa nuvem de palavras, são feitas no Mentimeter, tá? E as ferramentas, né, de comunicação instantânea que são muito conhecidas, né, hoje em dia, que é o WhatsApp, né, e também o Telegram, tá, que eu gosto muito de usar, porque ele tem ferramentas, principalmente que garantem mais anonimato, né, em relação ao WhatsApp, né, são ferramentas similares, mas que têm algumas diferenças, né, tá certo? Bom, e aí eu queria trazer, então, como transpiração, né, uma experiência que é uma pergunta, aliás, primeiro, né, como trabalhar no ensino remoto emergencial? Né, então, esse é um desafio que a gente começou agora, né, a partir do dia 20 de julho, na UFC, né, como transpor a experiência de disciplinas que a gente tinha, né, no presencial para esse modo, né, remoto emergencial, tá? E aí eu queria comentar um pouquinho da experiência de uma disciplina, né, que eu ministro na graduação juntamente com a professora Raquel Santiago Freire, chamada Cognição e Tecnologias Digitais, né? O objetivo essa aqui é a equipe que trabalha conosco na disciplina, né? A Mércia Figueiredo, que é doutoranda da educação, né? A Larissa e a Rachel, que são bolsistas, né, monitoras da disciplina, bolsistas da professora Raquel, né? E a Sara, que também é mestranda, né, no programa de pós-graduação e está fazendo o seu estágio de docência, né, na disciplina, né? Então, na verdade, a gente tem um trabalho nessa disciplina, né, que já acontece desde 2016, que a gente usa trabalho com metodologias ativas, né, para maior integração, para maior engajamento docente, né, na disciplina, tá? Essa disciplina, ela trabalha como o nome já indica, né, com diferentes teorias de cognição, né, e focado na análise e no desenvolvimento de tecnologias digitais, tá? Então, como a gente já tinha eu diria, uma prática, né, que nós trabalhávamos com uma jornada, a ideia de uma jornada de uma pesquisadora, né, que escreveu um livro chamado Cognoses, né, e esse livro, ele estava perdido, ele foi reencontrado pelos estudantes, mas ele estava incompleto, né? Então, a nossa disciplina, ela acontece através dessa jornada, dessa exploração dos reinos, né? Então, existe esse elemento de RPG, de fantasia, né, em que os alunos fazem diversas atividades e refletem sobre essas atividades, né, a partir dos conceitos teóricos, dos conceitos de cada teoria, tá? E para esse semestre, nós fizemos uma adaptação, né, criamos uma jornada virtual, né, começamos agora, na verdade, né, como eu disse, a partir do dia 20, né? Então, aquela jornada que ela se dava, talvez eu diria de formato híbrido, né, porque a gente tinha também momentos que os alunos trabalhavam à distância, mas ela se transformou, então, numa jornada virtual, né, e a equipe está desenvolvendo, né, páginas, né, vou abrir aqui para vocês olharem, né, esse aqui é a primeira jornada, vamos dizer assim, deles, né, desde que a gente retomou, né, tá? E que, então, eles, né, foi transposto às situações presenciais, né? Então, aqui a gente tem a narrativa, né, dos alunos caminhando em direção ao bloco e encontrar esse livro, né, que era o livro da professora Raquel Ferne, né, uma referência à professora Raquel Freire, né? Então, se tratava da obra que ela tinha escrito, né, do Cognoses, que era o livro sobre cognição, né, e que ela, então, ia descrevendo a jornada dela nesses reinos, tá? Mas
eles descobriram que o livro estava incompleto, e os alunos, então, decidiram refazer esse livro, né? E aqui eles vão, né? Aqui a gente está retomando, né? Porque a gente tinha começado o semestre de maneira presencial e agora está seguindo de maneira, né, virtual, né, de maneira remota. E a gente retoma a jornada, tá certo? E aí a gente tem 3 reinos que eles têm que explorar, né, do ponto de vista de atividades e também do ponto de vista teórico, né? E em cada um desses reinos, né, eles têm os elementos que eles precisam estudar, fazer e, ao final, reescrever o livro da pesquisadora. Tá certo? Então, essa aqui é uma experiência bem interessante que a gente está fazendo, que mostra esse formato, né, de adaptação de uma situação presencial para uma situação remota, né? E eu acho que ela reflete muito isso. A gente acaba transpondo para o remoto aquilo que a gente já fazia, né, no ensino presencial, seja na metodologia tradicional, ou seja, usando metodologias ativas, como a gente, né, trabalha nessa disciplina.